Já se perguntou? Porque algumas pessoas nascem ricas e felizes com todas as vantagens, enquanto outras são infelizes desde a infância. Porque algumas pessoas vivem vidas boas, mas ainda sofrem muito, enquanto pessoas más vivem despreocupadas e livres. A vida humana é como uma peça onde cada um desempenha um papel separado, mas esses papéis são aleatórios ou pré-arranjados. Os antigos têm um ditado: o bem e o mal serão recompensados no devido tempo. Acontece que não estamos predestinados o suficiente para ver claramente o que experimentamos nesta vida: alegria, tristeza, sucesso e fracasso. Tudo tem causas do passado e não apenas do passado desta vida, mas pode ser uma dívida de muitas vidas passadas, um bom relacionamento, um relacionamento ruim, um reencontro ou uma separação. Não é coincidência, as pessoas que você conhece na vida, o amor que você tem, o sofrimento que você suporta podem ser uma dívida emocional que ainda não foi paga, uma mágoa inacabada. Se semeamos a bondade em nossa vida anterior, nesta vida receberemos retribuição se alguma vez machucamos alguém. Nesta vida, talvez tenhamos que suportar a mesma situação para aprender a entender e pagar a velha dívida. Portanto, o sofrimento que estamos sofrendo não é um castigo, mas uma oportunidade de pagar o karma para aprender a lição que ainda não aprendemos na jornada da reencarnação. Sabendo disso, nossos corações sentirão menos ressentimento do destino e não serão mais tão trágicos ou dolorosos ao enfrentar a adversidade. Mas o karma pode ser resolvido. Como podemos viver uma vida pacífica? Mais naturalmente do que ser pego no turbilhão do cerco, vamos aprender sobre a lei de causa e efeito para saber como viver mais corretamente, semear boas causas para colher bons resultados e ser mais gentil nesta jornada da vida sob a luz amarela da pequena casa de chá no fim da rua. Lan sentou-se pensativa, olhando as gotas de chá caindo no fundo da xícara. Faz muitos anos que ela não via aquela pessoa novamente. A pessoa que foi sua maior inimiga na vida também foi a pessoa que mudou sua vida para sempre. Quando Lan tinha 30 anos, sua família caiu em apuros. Seu marido faleceu cedo e ela estava sozinha. Criando 2 filhos pequenos, o que mais a machucava não era a pobreza, mas a traição de sua melhor amiga, sua irmã mais velha, a pessoa que ela considerava sua. Aproveitou-se de sua exaustão, a enganou para assinar um papel de dívida e tomou a única casa em uma noite. Ela e seus 2 filhos foram jogados na rua. O ódio dentro dela se acendeu como um fogo queimando toda a fé nas pessoas. Ela jurou que nunca perdoaria. A vida nos anos que se seguiram foi uma série de dias amargos em que ela lutou para sobreviver, trabalhando para criar seus filhos. Muitas vezes pensou em vingança, mas depois se conteve porque não queria que seus filhos crescessem com ressentimento, mas seu coração nunca se acalmou. Um dia ela ouviu que sua irmã estava gravemente doente. Seu único filho se envolveu em jogos de azar e vendeu todos os seus bens, deixando-a sozinha sem nada. Quando ouviu a notícia, Lan não se sentiu tão feliz quanto havia pensado. Um sentimento estranho surgiu em seu coração, não a alegria de uma vencedora, mas compreensão. Ela decidiu ir ao hospital visitar sua irmã. Quando viu a irmã deitada esquelética na cama do hospital, de repente se lembrou de que muitos anos atrás ela havia sido infeliz e havia sido empurrada para o limite. Pela primeira vez em sua vida, ela percebeu que a dor não era para culpar, mas para aprender a deixar ir a irmã. Caiu em prantos e disse engasgada: Lan, todos esses anos eu sempre quis pedir desculpas. Eu estava errada. Eu paguei o preço. Agora não tenho mais nada. A senhora Lan segurou sua mão e não estava mais brava. Ela disse gentilmente: se em minha vida anterior eu te devia, então nesta vida eu te paguei. Se em minha vida anterior você me devia, então agora você também pagou. A causa e o efeito nunca foram um erro no passado. Deixe para lá. Naquele dia, ela saiu do hospital com o coração leve. Acontece que o perdão não é para os outros, mas para si mesma estar em paz quando não se agarra mais ao ódio. A partir de então, Lan não fala mais sobre o passado com dor ou ressentimento. Ela acredita que a vida é uma série de empréstimos e pagamentos. Somente quando aprendemos a deixar ir podemos verdadeiramente nos libertar. Do ponto de vista do budismo, nada neste universo acontece por acaso. Cada evento, grande ou pequeno, seja feliz ou triste, tem sua causa. Se encontramos coisas boas, é o resultado de boas ações que fizemos no passado. Se encontramos sofrimento, pode ser devido ao mau karma que semeamos no passado. O destino opera de acordo com uma regra justa que não favorece ninguém. Tenta observar uma árvore. Quando você vê uma árvore que produz flores perfumadas e frutos doces, você sabe que ela foi previamente cultivada e cuidada com boa terra, água limpa e luz adequada. Se uma árvore é atrofiada com folhas amarelas e não consegue dar frutos, você também pode entender que algo estava errado desde o momento da semeadura da semente da vida humana. Da mesma forma, cada ação, cada pensamento, cada palavra é como uma semente semeada na terra da causa e efeito até que a causa e o efeito se encontrem. Eles darão frutos para criar nosso próprio destino. Nas escrituras budistas, há um ditado que se você quer saber o que fez em sua vida anterior,
olhe para esta vida que você está recebendo. Se você quer saber como será a sua próxima vida, olhe para o que você está fazendo hoje. Isso significa que ninguém pode escapar da lei de causa e efeito. Se hoje vivemos honestamente e sabemos como ajudar os outros a manter uma mente pacífica, então no futuro definitivamente receberemos bênçãos em troca. Se vivemos egoísta e gananciosamente e trazemos sofrimento aos outros, cedo ou tarde sofreremos dolorosas consequências. Algumas pessoas reclamam que nasceram pobres e têm muitos infortúnios enquanto outras desfrutam de uma vida feliz e plena, mas poucas pessoas entendem que todas as situações atuais são o resultado de causas anteriores. Se em uma vida anterior vivemos honestamente e demos esmolas para ajudar os outros, então teremos muita sorte. Se em nossa vida anterior machucamos os outros e nos apropriamos de sua riqueza, então nesta vida sofreremos pobreza e sofrimento. A história de um rico empresário que foi desleal ao seu filho biológico é uma prova clara de causa e efeito. Ele passou a vida inteira construindo uma fortuna, mas não prestou atenção à moralidade e à educação de seus filhos. Quando cresceu, seu filho se tornou um homem que adorava gastar livremente e tratava seus pais mal. O pai, com o coração partido, se perguntou porquê. Eu tentei trabalhar a vida inteira e ainda tenho que suportar essa situação, mas então ele percebeu que no passado ele havia tratado seus pais friamente, apenas se preocupando em acumular riqueza e esquecendo o valor do amor, e agora o que ele recebeu em troca foi o mesmo que ele havia feito. Compreendendo causa e efeito, não culparemos mais o destino, não ressentiremos mais a vida. Entenderemos que tudo acontece por uma razão e podemos mudar o futuro com nossas próprias ações hoje. Se queremos ter uma vida pacífica, para ser feliz, precisamos aprender a semear boas causas, viver honestamente, saber ajudar os outros, saber manter uma mente pura, sem ganância, raiva ou ignorância na vida. Há pessoas que, apesar das dificuldades, são sempre otimistas. Há pessoas que, apesar de ricas, ainda se sentem inseguras. A diferença não está na situação, mas no estado de espírito de cada pessoa. Quando entendemos que tudo acontece por uma razão, não teremos mais medo ou reclamaremos. Quando sabemos aceitar causa e efeito, saberemos viver melhor a cada dia, criando boas causas e condições. Para ter paz no futuro, causa e efeito não é um castigo ou recompensa de nenhum ser poderoso, mas é o resultado natural de todas as nossas ações e pensamentos. Se semearmos sementes de amor, receberemos amor em troca. Se semearmos sementes de ódio, receberemos sofrimento em troca. Essa é a lei mais justa do universo. Olhe para si mesmo hoje. Que sementes você está semeando no fluxo infinito de causa e efeito? Os humanos vivem não apenas uma vida, mas inúmeras reencarnações. O que fazemos hoje não apenas afeta a nossa vida atual, mas também dura na próxima vida. Cada ação, cada pensamento, cada palavra deixa uma marca em nossa mente, criando karma que nos seguirá como uma sombra que não desaparece, mas apenas espera o momento certo para dar frutos. Há pessoas que desfrutam de uma vida próspera e rica desde o nascimento, enquanto há pessoas que são pobres e sofrem muitos infortúnios, há pessoas que são saudáveis a vida inteira, há pessoas que têm doenças constantes, há pessoas que são sempre sortudas, e há pessoas que são miseráveis. Eu me pergunto por que há tanta diferença. Se olharmos de uma vida, veremos que isso é injusto, mas se entendermos a reencarnação e o karma, veremos que tudo tem uma causa. Nas escrituras budistas, ensina-se que se você quer saber o que fez em sua vida anterior, olhe para a sua vida atual. Se você quer saber como será a sua próxima vida, olhe para o que você está fazendo hoje. Isso significa que nada acontece por acaso. Tudo é resultado do karma de muitas vidas anteriores. Se fizermos boas ações para ajudar os outros a criar, nesta vida, desfrutaremos de um bom karma. Se já causamos dor, enganamos e machucamos os outros, nesta vida teremos que pagar o preço de alguma forma. Há uma história no budismo que diz que uma vez havia um homem rico, mas ele era muito mesquinho. Ele nunca deu esmolas aos pobres. Ele não se importava com aqueles ao seu redor. Ele só se preocupava em acumular riqueza para si mesmo. Quando ele morreu, ele renasceu como um mendigo. Por mais que ele tentasse, ele não conseguia escapar da pobreza. Naquela época, ele conheceu o mestre Zen e perguntou por que ele tinha que suportar essa situação. O mestre Zen respondeu que em sua vida anterior, ele tinha tudo, mas não sabia como compartilhar. Ele só se preocupava em acumular e não sabia como dar esmolas. Então, nesta vida, ele teve que experimentar a pobreza para entender o sofrimento dos pobres no passado. Depois de ouvir isso, o homem foi despertado. A partir daí, embora fosse pobre, ele ainda tentava ajudar pessoas na mesma situação. Quando ele morreu, em sua próxima vida, ele renasceu em uma família abastada, mas desta vez ele sabia como viver mais generosamente e gentilmente. Esta história mostra que a retribuição kármica não é um castigo, mas uma lição para cada pessoa perceber seus próprios erros. Se já causamos sofrimento, teremos que passar por sofrimento para entender e fazer as pazes. Se semeamos boas ações,
receberemos bênçãos como um reconhecimento do universo. O karma não dura apenas em uma vida, mas pode durar por muitas vidas. Há pessoas que tiveram doenças graves desde a infância. Há pessoas que não fizeram nada de ruim, mas ainda encontram muitos desastres. Isso ocorre porque o karma do passado ainda não foi resolvido. Pagá-lo adiante é como uma semente plantada no solo que nem sempre germina imediatamente. Algumas sementes crescem depois de alguns dias. Algumas sementes levam muitos anos para florescer. Muitas pessoas se perguntam se o karma é predeterminado. Podemos mudar nosso destino? A resposta é que o karma pode ser transformado criando um bom karma. O mau karma será gradualmente neutralizado como um fluxo de água clara que pode diluir gotas de tinta preta. Portanto, compreendendo a reencarnação e o karma, não culparemos mais o destino e não ressentiremos mais a vida. Em vez disso, saberemos viver melhor dia a dia para que esta vida e a próxima sejam pacíficas e felizes. A vida de cada pessoa é uma imagem diferente. Ninguém é igual. Algumas pessoas nascem no luxo e não precisam se preocupar e ainda estão cheias de felicidade. Outros nascem na pobreza e precisam lutar todos os dias para sobreviver. Quando se trata de ganhar a vida, há pessoas que são abençoadas com mais inteligência, que são boas em tudo o que estudam e têm sucesso, mas também há pessoas que, por mais que tentem, ainda tropeçam e caem repetidamente. Por que há tanta diferença? Se olharmos com olhos comuns, podemos pensar que é sorte ou injustiça do destino, mas se entendermos mais profundamente sobre causa e efeito e karma, perceberemos que tudo tem uma causa. Nada no mundo é coincidência. Cada pessoa nascida em diferentes circunstâncias é o resultado do que ela criou no passado, talvez em vidas passadas ou mais longe no ciclo interminável de reencarnação. Nas escrituras budistas, há um ditado que se você quer saber a causa de sua vida anterior, olhe para os resultados desta vida. Se você quer saber os resultados de sua próxima vida, olhe para a causa desta vida. Isso significa que o que estamos experimentando hoje é a consequência do que fizemos no passado e o que fazemos hoje determinará nosso futuro nesta vida e nas próximas vidas. Porque algumas pessoas nascem ricas e felizes. Pessoas com bênçãos de vidas anteriores geralmente nascem no passado. Famílias ricas têm pais amorosos que têm as condições para estudar e viver plenamente uma vida mais favorável do que as outras. Elas não precisam suportar muitos altos e baixos da infância à idade adulta. Todas desfrutam de coisas boas porque em suas vidas anteriores semearam muito bom karma, sabem dar esmolas, ajudar os pobres, viver honestamente, não enganar ou prejudicar ninguém, tratar bem seus pais, respeitar seus superiores e subordinados e fazer muitas boas ações sem esperar nada em troca. Essas coisas se acumulam em bênçãos para que nesta vida possam desfrutar dos bons resultados e não precisem trabalhar muito, mas ainda tenham uma vida próspera porque plantaram as sementes da riqueza no passado. Porque algumas pessoas nascem pobres e infelizes. Pelo contrário, há pessoas que tiveram que enfrentar dificuldades desde o nascimento. Elas nasceram em famílias pobres e precisam se preocupar com cada pedaço de comida e sono. Algumas pessoas estão constantemente doentes. Algumas pessoas, por mais que tentem, ainda encontram muitos obstáculos. Isso porque no passado elas criaram mau karma, como serem mesquinhas e não saberem ajudar os outros, causando sofrimento a muitas pessoas, prejudicando suas vidas, enganando e sendo gananciosas por toda a vida. Sendo egoístas e não sendo filiais aos pais e abusando de entes queridos. Essas ações criam mau karma e quando o karma dá frutos, elas precisam passar por dificuldades para aprender a expiar seus erros. Porque algumas pessoas nascem inteligentes e talentosas. Algumas pessoas só precisam aprender uma vez para se lembrarem de aprender de forma rápida e fácil e ter sucesso. Por outro lado, por mais que trabalhem, ainda são lentas e difíceis de aprender e não alcançam os resultados desejados. Isso não é coincidência. Pessoas inteligentes são geralmente aquelas que cultivaram sua inteligência. Em muitas vidas anteriores, elas estavam ansiosas para aprender e pesquisar profundamente para transmitir conhecimento aos outros. Nesta vida, elas continuam a desfrutar da bênção de nascer com mais inteligência do que outras. Aqueles que são menos inteligentes podem ter sido preguiçosos em suas vidas anteriores e se recusaram a aprender ou plantaram as sementes da ignorância e da teimosia e se recusaram a aceitar o que é certo. Nesta vida, elas precisam pagar o preço com falta de discernimento e lenta compreensão de porque algumas pessoas nascem bonitas e outras têm muitas falhas. A aparência de uma pessoa também é o resultado do karma. Pessoas com aparência bonita e boa são geralmente pessoas que em suas vidas anteriores viveram honestamente ou disseram palavras gentis sem criticar ou machucar os outros. Pelo contrário, aqueles nascidos com defeitos feios frequentemente sofrem de baixa autoestima. Eles podem ter causado mau karma relacionado à aparência no passado. Eles podem ter desprezado e ridicularizado outros ou prejudicado o corpo de outras pessoas. Há alguma maneira de mudar o destino? A resposta é causa. O resultado não é um castigo, mas uma lição para nos ajudar a mudar para nos tornarmos melhores.
Se estamos atualmente tendo dificuldades, não reclame do destino, mas entenda que é uma oportunidade para mudarmos. Se você quer ter uma vida próspera, aprenda a dar esmolas e compartilhar com os outros. Se você quer ser inteligente, cultive sua inteligência. Leia bons livros e aprenda coisas boas. Se você quer ter uma boa aparência, viva uma boa vida. Sempre diga boas palavras e seja compassivo com todos. Se você quer evitar doenças, mantenha seu corpo e mente puros. Não mate e não faça o mal. O que fazemos hoje determinará nosso futuro. Semeie boas sementes para uma vida mais pacífica. Olhando profundamente para causa e efeito, não culparemos mais o destino, não teremos ciúmes de ninguém, mas apenas nos concentraremos em viver bem todos os dias. Todas as dificuldades que encontramos hoje são apenas karma antigo que está dando frutos. Quando aceitamos o arrependimento e a mudança, vamos transformá-lo gradualmente, e quando vivemos de acordo com a moralidade, nossa vida se tornará cada vez melhor, não apenas nesta vida, mas também em muitas vidas. Mais tarde na vida, há pessoas que apenas passam por nós como uma brisa, mas também há pessoas que aparecem e ficam por muito tempo, gravadas profundamente em nossos corações. Algumas pessoas nos fazem felizes, algumas pessoas nos fazem sofrer, algumas pessoas vêm para nos apoiar, algumas pessoas nos dão dor sem fim, quer amemos ou odiemos, quer apreciemos ou sejamos atormentados. Todos esses relacionamentos não são aleatórios, mas têm um destino de vidas anteriores. O destino na vida não começa apenas no momento em que conhecemos alguém nesta vida, mas foi tecido pelos fios invisíveis de causa e efeito em muitas vidas anteriores. Se nesta vida encontramos alguém e há amor e destino entre nós e eles, é porque já tivemos um relacionamento antes. Há pessoas que acabaram de se conhecer e se apaixonam como se tivessem se conhecido há muito tempo. Há pessoas que, embora amem profundamente, não podem ficar juntas até o fim da vida. Há pessoas que se amam felizes, e há pessoas que se atormentam em sofrimento. Tudo isso não é coincidência. Nas escrituras budistas, diz-se que marido e mulher estão destinados a estarem juntos. Profundamente, se ficarmos juntos por muito tempo, se tivermos um destino tênue, ele desaparecerá rapidamente. Se tivermos um bom destino, seremos felizes juntos. Se tivermos um destino injusto, nos encontraremos para pagar a dívida. Se na vida passada, nós e alguém com um bom destino nos amamos e nos ajudamos a obter felicidade um para o outro, então nesta vida nos encontramos novamente em consumação. Mas se na vida passada devíamos dinheiro, amor, cuidado a alguém, então nesta vida nos encontramos novamente para pagar a dívida. Essa é a razão pela qual existem relacionamentos amorosos bonitos, mas inacabados, e existem casais que, embora não sejam felizes, ainda não conseguem se separar. As pessoas ainda dizem que quando você tem um filho, você deve ao filho uma vida inteira. O relacionamento entre pais e filhos não é natural. Ter um filho para os pais pode ser para retribuir um favor, mas também pode ser para cobrar uma dívida ou pagar uma dívida. Se o filho tem um bom destino, eles são filhos filiais que amam seus pais, trazendo alegria e felicidade. Se o filho é uma dívida de destino, eles podem ser filhos que fazem os pais se preocuparem e sacrificarem muito, mas não recebem nada em troca. Se o filho tem um destino injusto, eles podem ser filhos desobedientes, travessos, causando dor à família. Tudo isso são condições predestinadas de vidas anteriores. Cada criança que vem até nós carrega um certo significado. Há pessoas que acabamos de conhecer, mas já são familiares como almas gêmeas, mas também há pessoas que, mesmo conhecendo há muito tempo, ainda não conseguem se entender. Há pessoas que vêm nos ajudar em tempos de dificuldade. Há pessoas que vêm nos desafiar. Um bom amigo pode ser alguém que nos devia um favor em uma vida anterior e agora volta para nos pagar. Por outro lado, uma pessoa que sempre nos causa problemas pode ser alguém que nos devia dinheiro no passado. No passado e nesta vida, eles vêm para pegar de volta o que perderam. Há pessoas que desde o primeiro encontro não temos simpatia ou até odiamos, mesmo que nunca tenham feito nada para nos prejudicar. Há pessoas que constantemente causam dificuldades e nos atrapalham, mesmo que não haja uma razão clara. No budismo, há um conceito chamado detentores de laços injustos, que se refere a pessoas que prejudicamos injustamente em uma vida anterior. Se na vida anterior devíamos a elas uma grande dívida que lhes causou sofrimento e perda, então nesta vida elas sofrerão. Volte para fazer justiça, então, em vez de ressentir aqueles que nos machucam, devemos entender que pode ser parte do karma e encontrar uma maneira de resolvê-lo com compaixão quando os tratamos com simpatia e paciência. Podemos transformar relacionamentos ruins em bons relacionamentos. Compreendendo que os relacionamentos na vida todos têm relacionamentos predestinados, não culparemos ou ressentiremos mais. Em vez disso, podemos criar proativamente bons relacionamentos para neutralizar dívidas para viver uma vida mais pacífica. Semeie boas causas, trate bem a todos, ajude aqueles que você pode ajudar, pague uma dívida de gratidão se alguém o ajudou, não se esqueça de retribuir. Se você deve a alguém, tente pagar. Deixe de lado o ressentimento se alguém o machucar, não se apegue ao ódio, mas encontre uma maneira de criar bênçãos para o futuro.
O que você faz hoje determinará seu destino na próxima vida. Lembre-se que ninguém entra em sua vida sem sentido. Todos vêm e vão por uma razão. Quando aprendemos a lição da humanidade, se soubermos aceitar e deixar ir no momento certo, não seremos mais pegos pelos sofrimentos do karma, mas podemos viver pacificamente nesta vida tumultuada. Doença, acidente ou desafios da vida são realmente karma do passado? Esta é uma pergunta que muitas pessoas ainda se preocupam ao testemunhar ou experimentar sofrimento sem motivo aparente. Há pessoas que tiveram que enfrentar doenças incuráveis desde o nascimento. Há pessoas que lutaram a vida inteira por causa de acidentes dolorosos e perdas. Pessoas que se esforçam incansavelmente, mas ainda encontram muitas dificuldades. Por que essas coisas acontecem? Segundo o budismo, nada neste mundo acontece por acaso. Tudo é resultado do destino e do karma. Doenças, acidentes ou desafios na vida não são simplesmente azar, mas podem ser as consequências de ações passadas, seja nesta vida ou em vidas anteriores. Quando uma criança nasce com uma doença congénita, muitas pessoas costumam acreditar que é devido à genética, ao ambiente ou a certos fatores médicos, mas de acordo com a lei de causa e efeito, pode ser karma de uma vida anterior. Se no passado uma pessoa prejudicou o corpo de outra pessoa, tirou sua vida ou fez coisas más, então talvez nesta vida ela terá que suportar dor física para equilibrar o karma. Doenças incuráveis. O sofrimento físico não é um castigo, mas uma maneira de uma pessoa pagar o karma para aprender uma lição e purificar a alma. Acidentes são o mesmo. Muitas pessoas têm acidentes inesperados sem entender porque tiveram que passar por essas perdas novamente. Algumas pessoas se machucam e perdem uma parte do corpo, algumas pessoas perdem entes queridos, algumas pessoas se envolvem em eventos trágicos que não querem. Quando confrontadas com essas situações, sem entender a lei de causa e efeito, as pessoas facilmente caem em um estado de sofrimento, culpando o destino e sentindo-se injustas, mas se olharmos mais profundamente, veremos que tudo tem uma razão. Uma pessoa que sofre um acidente pode estar pagando uma dívida de uma vida anterior, ou no passado pode ter causado danos acidentalmente ou intencionalmente. Para os outros, talvez ela tenha tirado a vida de alguém e agora ela tem que passar pela mesma dor para entender esse sentimento, ou talvez ela esteja passando por um desafio para aperfeiçoar sua alma para aprender alguma lição importante que ela ainda não percebeu. Nem todas as doenças ou acidentes são devido ao mau karma. Às vezes é uma oportunidade para uma pessoa se reformar para ser iluminada sobre a impermanência da vida. Há pessoas que, graças à doença, encontram o verdadeiro valor da vida para valorizar a cada momento e viver uma vida mais significativa. Há pessoas que, depois de passar por um acidente ou perda, se tornam mais fortes, mais tolerantes e mais amorosas. Se alguém está sofrendo de uma doença ou acidente, em vez de reclamar, veja-o como uma oportunidade para neutralizar o karma. Quando aceitamos e enfrentamos desafios com uma mente pacífica, seremos capazes de transformar o mau karma em bom karma. Em vez de reclamar do destino, podemos usar esse sofrimento para aprender a amar mais, viver com mais bondade e ajudar mais pessoas. Buda ensina que o karma pode ser transformado quando entendemos a lei de causa e efeito, não teremos mais medo ou ressentimento do que está acontecendo conosco. Em vez disso, saberemos viver melhor e acumular virtudes para criar bênçãos e fazer muitas boas ações para que nas próximas vidas não tenhamos mais que sofrer sofrimentos semelhantes. Cada dificuldade na vida tem um certo significado, seja doença ou acidente. Se soubermos aceitar com uma mente pacífica, encontraremos paz nas próprias coisas que parecem ser as mais injustas e quando não aceitarmos mais. O pensamento de não mais ressentir esses sofrimentos desaparecerá gradualmente para dar lugar à paz na alma. Já se perguntou por que algumas pessoas nascem uma vida luxuosa com tudo conveniente sem ter que se esforçar muito, enquanto há pessoas que, apesar de trabalhar duro, ainda não conseguem escapar da pobreza. Há pessoas que só precisam aproveitar a oportunidade para ter grande sucesso, enquanto há pessoas que, apesar de seus melhores esforços, ainda não conseguem alcançar o que desejam. Seja rico ou pobre, sucesso ou fracasso, tudo depende dos esforços nesta vida ou também é influenciado pelo karma do passado. O budismo ensina que tudo no mundo tem uma causa e nada acontece por acaso. Pessoas que vivem nesta vida não trazem apenas a inteligência e as habilidades que praticam no presente, mas também trazem o karma de inúmeras vidas anteriores. Este karma inclui tanto as bênçãos acumuladas quanto o mau karma que foi criado, então ser rico, ser pobre, se tornar um fracasso não é apenas o resultado do esforço, mas também relacionado à virtude e ao karma de cada pessoa. Aqueles que nascem com uma vida próspera e rica são frequentemente pessoas que em muitas vidas anteriores acumularam bênçãos e fizeram muitas boas ações. Deram esmolas para ajudar os outros a viver com compaixão e honestidade. Quando uma pessoa sabe como fazer o bem, ela não apenas ajuda aqueles ao seu redor, mas também planta sementes de bênçãos para si mesma. Quando as condições são favoráveis, essas sementes germinarão, trazendo-lhes uma vida favorável, sorte e sucesso mais facilmente do que as outras. Cada pequena ação de hoje pode criar grandes mudanças no futuro. Não espere até amanhã para começar, semeie boas sementes desde este momento. Se essas ações lhe trouxerem paz,
Deixe um comentário sobre seus pensamentos, compartilhe o vídeo com seus entes queridos e clique em se inscrever para continuar nos acompanhando na jornada para descobrir a sabedoria budista. Cada uma de suas interações não apenas ajuda a espalhar energia positiva, mas também nos motiva a trazer mais conteúdo significativo. Obrigado por ouvir. Desejando-lhe paz e felicidade.